Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos estar neste mesmo formato de aula, assim como nós já fizemos com a aula A Energia da Prosperidade, falar sobre um tema extremamente importante. Nós vamos falar das leis, das bases teóricas que assentaram o terreno para o desenvolvimento de toda e qualquer técnica de terapia holística que atue em profundos processos de desobsessão e em matrizes de desobsessão complexa, que graças a essa técnica, a esta canalização e a estas leis, milhares de vidas e de consciências foram salvas e resgatadas. Sem essa técnica, eu não estaria aqui. O terapeuta que me auxiliou no meu processo de despertar também não estaria. E assim se forma uma grande rede luminosa de consciências que foram impactadas por um trabalho que foi justamente a apometria, a cocriação direcionada à desobsessão. Então, o intuito desta aula é falarmos da história da apometria, de como o Dr. José Lacerda e a sua esposa, a senhora Yolanda Lacerda, conseguiram firmar essas bases, desenvolver todas essas instrumentações, este conhecimento. E nós também vamos dar a nossa visão, pois, a partir da nossa dotação divina, nós já compreendemos que somos co-criadores. Este, inclusive, é o tema de inúmeros vídeos e de lives nossas. Nós gostamos muito de enfatizar, pois quando nós estamos trazendo sempre à tona, sempre ao nosso campo mental, de que somos co-criadores, é nos dada a responsabilidade de transformar a nossa realidade. E a apometria nada mais é do que o emprego dessa energia divina co-criacional, desta tecnologia espiritual crística que reside em nossos níveis internos, direcionado para um processo de transformação, de cura e de reequilíbrio das nossas matrizes, nossas interfaces de consciência. Então, vamos falar um pouco da história da apometria. Então, o que se conta é que durante um congresso realizado no Hospital Espírita de Porto Alegre, o Dr. Luiz Rodrigues, um hipnólogo farmacêutico bioquímico, tinha descobrido algo inusitado. Ao fazer comandos aplicando pulsos magnéticos progressivos, demandando o desdobramento do corpo astral do paciente, ele conseguia resultados exemplares em seus processos, através de induções, de comandos, e também gerava abertura de visões, visto que quando há descoincidência do corpo astral, a depender da sua sensibilidade, a partir desta capacidade de clarividência que cada consciência tem, você consegue perceber outras dimensões. A sua capacidade de percepção multidimensional é muito ampliada. O que se conta é que o professor Dr. José Lacerda estava resistente e foi convidado a participar, que ele deveria ir, e após muita insistência dos seus colegas, ele acabou indo para o congresso. E quando ele visualizou a apresentação do Dr. Luiz Rodrigues, que ele denominava de hipnometria, ele ficou fascinado pela técnica. E a esposa do Dr. José Lacerda, a senhora Yolanda Lacerda de Azevedo, era uma grande médium dedicada e que trabalhava no corpo mediúnico da Casa Jardim no Rio Grande do Sul. Então, ao observar a técnica, ele regressou e resolveu fazer o teste com a sua esposa, que, dotada de grandes faculdades mediúnicas, ao se desdobrar, começou a expandir a sua consciência, visualizar outras linhas de tempo, receber rememorações. E o Dr. José Lacerda era um homem extremamente culto, estudioso de história, geografia, matemática, física, bioquímica, medicina. Então, devido à sua grande capacidade mental e ao seu grande conhecimento, ele foi o emissário do alto escolhido para trazer essa técnica. Visto que nós estamos, mais uma vez, relembrando a evolução pela dualidade. Naquele momento, à medida que se aproximava da convergência harmônica, e agora, neste momento em que estamos nos aproximando da convergência de linhas temporais, do ápice da transição planetária, os processos obsessivos, por conta da chegada de inúmeras ordens, forças opositoras de despertar no cosmos, e por conta da densificação do inconsciente coletivo, estavam em um nível muito mais elevado. E naquela época, o tratamento para a desobsessão era o tratamento padrão espírita, completamente incapaz de trabalhar com o gradiente de obsessão complexa que estava se instaurando no planeta. Então, para equilibrar este jogo evolutivo, um emissário do alto, o Dr. José Lacerda, é incumbido de tão grandiosa missão: firmar conhecimentos, tecnologias para capacitar outras consciências
a tratar processos de obsessão complexa. Então, que grandiosa missão sem a qual muitos de nós nem sequer estaremos aqui. Quantas milhares de vidas não foram salvas? Porque sem esses conhecimentos, muitas consciências estariam no fundo de clínicas psiquiátricas, de dependência química, com depressões, invalidez, com vários problemas psíquicos, dores inexplicáveis. Tudo isso anulando o processo encarnacional e a missão de muitas consciências que vêm à Terra. Então, a hierarquia espiritual entregou ferramentas através desses acasos, desses desígnios e dessas sincronicidades. O Dr. José Lacerda observa uma técnica, a partir daquela técnica, inúmeras inspirações vêm à sua mente e ele começa a fazer os testes com a Yolanda, sua esposa, a senhora Yolanda. E a partir desses testes, foi aí que a hierarquia começou a se manifestar através da sua esposa e lhe trazer leis, conhecimentos e tecnologia. E a função do Dr. José Lacerda, com seu conhecimento, foi ir compilando isso de forma que se transformasse em uma técnica que pudesse ser ensinada e operacionalizar processos de desobsessão em nível complexo. E a primeira pergunta que surge a cada um de nós seria: o que é a apometria? O que essa palavra significa? Apo, além de separar, e metron, medida. Então, a técnica da apometria é uma técnica de desdobramento, ou seja, você aplica pulsos magnéticos, desdobra os corpos sutis e aí você consegue fazer um rastreio de quais patologias, desarmonias estão se manifestando em nossas outras interfaces de consciência. Então, a partir da técnica de pulsos progressivos magnéticos que facilita o desdobramento, todas as bases da apometria foram firmadas. Todavia, para que possamos compreender a apometria em profundidade, nós precisamos primeiro assimilar três conceitos, três fundamentos. O primeiro é o animismo, o segundo é o desdobramento e o terceiro são os corpos sutis. Então, o que significa o animismo? O animismo nada mais é do que a ação dos conteúdos na comunicação. E o que isso significa? Isso significa que cada um de nós possui registros akáshicos, experiências passadas, conhecimentos pretéritos em nossos corpos sutis, seja conhecimentos estelares das nossas experiências além do ciclo encarnacional terrestre, das nossas vivências em outras dimensões e das nossas vidas passadas, e que isso pode vir a se manifestar através do transe mediúnico à medida que os corpos são desdobrados, pois você consegue acessar mais informações das suas interfaces de consciência, e isso faz com que você possa trazer conhecimentos, trazer visões e vários outros tipos de informações em um trabalho de apometria. Então, saber que além da comunicação mediúnica, ou seja, uma comunicação entre consciências de outras dimensões e o plano físico feito através de um mediador, de um médium, nós temos também o animismo, que é a comunicação feita através do nível interno, através das experiências, através de subpersonalidades de vidas passadas, por exemplo. E aqui no nosso canal nós já temos um conteúdo um pouco mais profundo sobre isso, que são justamente os registros akáshicos e ancestrais. E esses registros, meus amigos, são a chave do nosso processo de despertar. São os elementais, o banco de dados, as experiências que acumulamos em toda a nossa linha de tempo, seja através das nossas encarnações passadas ou as experiências passadas pelos nossos ancestrais, as vivências harmônicas, os aprendizados ou as memórias que levaram a declínios e padrões de repetição de densidade. Tudo isso está armazenado, os registros ancestrais no nosso corpo físico e os registros akáshicos no nosso corpo astral. Isso significa que nós temos acesso a essas memórias, conteúdos, informações. E essas informações, muitas vezes, esses elementais na nossa memória celular, quando eles abrem, entram em vibração, a gente começa a ter desequilíbrios emocionais que nublam a verdadeira manifestação da nossa essência divina. A nossa eterna jornada na Terra é transmutar esses elementais profundos, traumáticos, codificados na nossa memória celular. Elementais de medo, de magia negra, de traumas, de sofrimento, de submissão, de abuso, de fanatismo religioso, de submissão, de escravidão. Todos esses elementais estão codificados em nossos níveis internos e eles interferem na manifestação da nossa personalidade.
E estes mesmos elementais também podem interferir em processos de comunicação, pois eles são os conteúdos daquela consciência, seja conteúdos do corpo em que ela está habitando, relativos à ancestralidade, ou conteúdos da sua linha de tempo, relativos ao seu histórico encarnacional na Terra. Então, para que a gente entenda a apometria, precisamos entender que nem toda comunicação será de via mediúnica. Poderá ser um processo anímico que pertence à consciência do médium, a seu banco de informações, às suas experiências, tanto em linhas de tempo do passado ou até do futuro. Então, o animismo é uma das bases para compreendermos a apometria. E que a gente tem que trazer um conceito muito importante para os amigos que nos assistem que trabalham em centros espiritualistas de Umbanda, onde existe a prática da incorporação. E essa orientação veio dos nossos mentores espirituais. Anímico significa interno, ânima, que vem do processo interno do médium, que pertence a ele. Então, durante uma incorporação, nós temos que trazer 2 pontos muito importantes. Nós temos o animismo como um mecanismo positivo de interferência num processo de consulta, ou o animismo negativo, deletério, que pode se manifestar numa prática de incorporação. Vamos exemplificar. Existe um médium incorporado com um caboclo ou um preto velho. E durante o processo de incorporação, o caboclo ou preto velho, o mentor espiritual, pode utilizar-se dos conhecimentos daquele canal mediúnico para melhor orientar outra alma que busca ajuda. Por exemplo, se o canal é um psicólogo, ele pode utilizar de conceitos de psicologia ou linhas de trabalho que podem auxiliar a confortar aquela consciência, a orientar, a gerar um processo de reflexão. Se aquele canal é um médico, conhecimentos de biologia, bioquímica e endocrinologia podem auxiliar numa consulta espiritual. Então isso é um conteúdo do canal mediúnico que está se manifestando para auxiliar, está sendo usado, pois aquilo está no arcabouço psíquico. Indo mais longe, se aquele canal foi um grande mago em vidas passadas, esse conhecimento latente pode ser utilizado pelo mentor para preparar um ritual de magia para gerar a cura ou para desfazer um feitiço ou um campo de magia negra. Então nós denominamos isso de animismo harmônico ou animismo positivo. Todavia, quando este mediador de energia não está cuidando do seu campo psíquico, não está trabalhando as suas sombras internas, os seus conteúdos negativos, os seus registros, tem questões de vaidade, maledicência, medo, estas vibrações densas, o que ele consome na televisão, notícias, rádios e meio de comunicação, isso polui o seu campo mental, isso abre miasmas codificados na memória celular do seu corpo físico e astral, fazendo com que no momento da canalização exista uma interferência de um conteúdo que afaste o consulente da sua cura. Seja porque houve uma interferência de uma informação incorreta, uma interferência que vise beneficiar o médium, porque ele tem algum interesse, às vezes ele tem um interesse naquela pessoa, ele tem um interesse financeiro, e aquilo pelo subconsciente faz com que ele manipule aquela consulta. Todo esse conteúdo não trabalhado, porque este canal está em estado de transe, pode vir a brotar. Então, é como se o mentor espiritual transmitisse uma informação e saísse outra. Porque o conteúdo anímico do canal interferiu na plena fluidez da comunicação mediúnica, prejudicando o processo de cura, orientação e despertar de consciência daquele consulente que buscou auxílio. Então nós precisamos compreender que, como canais da hierarquia espiritual, nós precisamos ter zelo e cuidado pela nossa consciência de uma maneira holística. Aquilo que eu cultivo e que eu consumo vai determinar o meu campo vibratório, o padrão do meu campo áurico. A aura é o reflexo das nossas projeções de pensamento e palavras, pois quando respiramos, formamos um processo de um campo eletromagnético psíquico, e esse campo vai refletir a nossa cocriação. É por isso que algumas pessoas têm auras radiantes e outras têm padrões escuros. Aquilo nada mais é do que o reflexo daquilo que ela cocria. E no movimento respiratório, forma-se um campo psíquico eletromagnético que nós denominamos de aura. E essa aura espelha em um feixe multicolorido aquilo que cocriamos. Nossas projeções de pensamento, palavras, sentimento, tudo isso vai estar irradiando no nosso campo. Então, o mediador de energia, ele precisa cuidar do seu veículo de consciência, em todos os níveis, para que
os seus conteúdos harmônicos possam manifestar-se neste processo. Em seguida, nós temos o desdobramento, que foi justamente a base que fez o Dr. Lacerda buscar tudo isso, a técnica da hipnometria, os pulsos progressivos que iam desdobrando os corpos. Foi graças a este conhecimento que todas as portas intuitivas fizeram o Dr. José Lacerda investigar e toda essa incrível técnica chegar no plano físico. Ou seja, nós podemos desdobrar as nossas interfaces de consciência. E muitas vezes desdobrado nós conseguimos visualizar no plano astral ou em outras dimensões fatos e fenômenos, e isso chega até o nosso cérebro físico e a gente relata isso na apometria. Então o desdobramento é uma das bases para que possamos compreender a apometria. Isso significa que nós podemos descoincidir essas interfaces de consciência e fazer uma análise de cada uma delas da estrutura dos corpos sutis. E obviamente a terceira é compreender a existência de que a nossa consciência, como a rede matriz, se projeta pela supramono, da mono, Deus Sou, se desdobra em espírito, se fractaliza em alma, entra em fractais de alma nas realidades paralelas e se desdobra nos corpos sutis. Os corpos sutis superiores, que estão ligados a um contexto além da Terra, e os corpos sutis inferiores, que estão ligados ao processo encarnacional. Encarnação é encarnação. Então, compreender que nós temos níveis de consciências multidimensionais é fundamental para a compreensão da apometria. E aqui no canal, lá nos primeiros vídeos, nós falamos sobre chakras e nós falamos sobre corpos sutis, que é a base para compreendermos todo o conhecimento espiritual mais avançado. Então, compreendendo que os nossos conteúdos internos podem ser acessados, que nós podemos exteriorizar os corpos sutis e que nós temos outras interfaces por qual a nossa consciência cósmica se precipita e se irradia até manifestar-se no ponto focal das percepções na terceira dimensão, que é o corpo físico. Ter essa compreensão é fundamental para que possamos assimilar o que é realmente, em toda a sua profundidade, a apometria. Então, através das suas experimentações com a técnica de aplicar pulsos apométricos para comandar o desdobramento dos corpos, ele começou a ter maior contato com as hierarquias espirituais, através da mediunidade da sua esposa. E foi aí que os mentores começaram a trazer, canalizar e orientar o Dr. José Lacerda a afirmar as leis da apometria. E as leis da apometria, meus amigos, são as bases de tudo o que nós trabalhamos hoje em todo tipo de terapia holística que faça desobsessão complexa. Graças a esse luminoso trabalho destas duas consciências, vários caminhos de luz de possibilidades existenciais tornaram-se possíveis, pois graças a essas leis espirituais, a esses conhecimentos, é que hoje nós conseguimos desenvolver e trabalhar em um nível ainda muito mais abrangente e mais profundo do que inicialmente a apometria trouxe. Eu costumo dizer que a apometria é o conhecimento básico, é a base. É como se fosse as leis da física clássica. Elas são a base para o desenvolvimento de todas as outras leis. E aí eu costumo também dizer que as leis da apometria, a apometria tradicional é a física clássica. E o nível que nós estamos hoje é de uma mecânica quântica. É de uma física teórica. Então, para que eu chegue neste nível de compreender hoje a apometria em multidimensão, a apometria em multiverso, que já estamos chegando a trabalhar, a apometria em várias linhas de tempo, eu preciso compreender o conhecimento básico. Então, o meu intuito com esse vídeo é dar a base, mas eu não digo que esta é a lei mais moderna, é a forma mais prática. Não. Hoje, as hierarquias espirituais nos trazem tecnologias infinitamente mais profundas, que permitem que com um pulso apométrico eu realize mais de 50 comandos em uma apometria tradicional. Todavia, para que eu chegue nesse nível, eu preciso compreender o histórico e o desenvolvimento da apometria até chegar nesta nova técnica de desdobramento em multidimensão e até em multiverso. Portanto, o meu intuito dessa aula é trazer o conhecimento base para vocês saberem o que é possível. O principal inspiração e intuição para trazer essa aula, que faz parte do curso Despertar a Consciência Estelar, aqui em plataforma aberta, é para que vocês reconheçam o seu poder. O poder de vocês é muito gigante, é gigantesco.
é infinita maior do que vossa compreensão pode assimilar. Em verdade vos digo, se todo espiritualista que está encarnado na Terra, que estuda espiritismo, espiritualidade e umbanda, fosse um exímio apômetra e aplicasse esses conhecimentos em prol do seu transformação, nós não estaremos com o inconsciente coletivo que estamos hoje nessa data, 8 de outubro de 2023, que eu gravo esse vídeo, com 2 grandes guerras em andamento no palco planetário, com inúmeros conflitos em várias regiões do mundo, diversos desastres naturais. As forças opositoras fazem de tudo para que nós não acessemos a nossa potencialidade. E vocês vão ver que, por mais incríveis que sejam essas leis da apometria e o que é possível nós fazermos, isso não é nada frente à nossa potencialidade divina. Então o intuito desse vídeo é expandir um pouco o conhecimento de apometria, trazendo a realização de que a apometria é um emprego direto da nossa cocriação, na manipulação do tempo, do espaço e na cura da nossa consciência ou de outras consciências. Simplesmente, o ápice da cocriação, o ápice da cocriação é o conhecimento da apometria, é a prática apométrica. É eu, através de pulsos, plasmar tecnologias multidimensionais, realizar manipulações temporais, viagens astrais, resgates de consciências em outras dimensões. Quando eu tenho esse conhecimento, eu me empodero. Eu consigo transformar completamente a minha realidade. Só que para eu chegar nesse nível, eu preciso ter passado pelo outro primário, o outro básico. Disciplina cocriacional. A mestria dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Porque como eu vou dar um comando apométrico se todo o meu campo mental e emocional está completamente desregulado? Então, o que me fez a força propulsora de eu abrir essa aula aqui em plataforma aberta para todos vocês é justamente que vocês saibam o quão gigantesco é o vosso potencial, o quão longe podemos ir com o emprego da cocriação, o quão longe podemos ir com o emprego das nossas dotações divinas. Então agora nós vamos falar das leis da apometria, de quais foram essas leis firmadas pelo Dr. José Lacerda, amparado pela espiritualidade nas suas experiências com a sua esposa, a senhora Yolanda. Desdobramento espiritual é a lei base da apometria. Com pulsos progressivos e magnéticos eu consigo comandar o desdobramento dos corpos. E através desse desdobramento eu consigo mapear quais são todas as patologias e desordens que se manifestam nesses corpos sutis. Isso também nos traz o conhecimento de que a nossa consciência matriz é como rede que se precipita e se projeta por todos os corpos. Que a nossa consciência permeia todos os corpos. Então nós podemos estar desdobrados em simultâneo em vários níveis. Nós podemos estar bilocados, nosso corpo astral está em uma cidade espiritual e eu estou aqui conversando com vocês enquanto eu estou trabalhando em outro lugar. Isso é possível, sim. A nossa consciência ela não está restrita só nesse veículo de percepção. A minha consciência ela permeia todos os corpos, mental, astral, todos os corpos são permeados pela nossa rede neural cósmica. E foi graças à apometria que esse conhecimento chegou através da primeira lei. A segunda lei é a lei do acoplamento físico. Isso significa que, muitas vezes, ao realizar uma exteriorização dessas interfaces de consciência, nós podemos sentir tontura, deslocamento, e quando nós comandamos o reacoplamento, existe o alinhamento dos corpos e a pessoa se ancora novamente na sua percepção focal de terceira dimensão. Então é muito importante, após comandar o desdobramento, comandar o reacoplamento. Ação à distância, viagem astral. O que isso significa? Essa terceira lei é extremamente importante. Ela traz o conhecimento de que ao aplicar pulsos e comandar que o corpo astral do médium, do sensitivo, vá para determinada dimensão, caso este sensitivo tenha o dom da clarividência, ele vai conseguir se projetar e, mantendo a consciência, relatar aquilo que ele observa no seu corpo astral. Por muitas e muitas décadas, se imaginava que o processo de exteriorização do corpo astral, o processo de desdobramento astral, só ocorria durante o sono, quando a consciência do corpo físico adormece e ocorre o desdobramento, e que, ao acordar, a depender da capacidade de transmigração das informações do cérebro do corpo astral para o cérebro do corpo físico, ocorre o que chamamos de rememoração,
Ou seja, você vai se lembrar com mais detalhes ou menos, a depender da sua capacidade, daquilo que você experienciou em outras dimensões. Com o conhecimento da terceira lei da apometria, nós fomos capazes de realizar desdobramentos mantendo a lucidez. E caso o médium tenha a faculdade da clarividência, ele vai conseguir relatar o que está vendo naquele plano umbralino, naquela dimensão, naquela estrutura ou até naquela linha de tempo. Portanto, essa terceira lei é fundamental dentro dos desdobramentos de apometria, permitindo que possamos nos projetar para outras dimensões para realizar trabalhos de resgate e colher informações que auxiliam ao apômetra, ao dirigente, a ter mais informações sobre aquele caso a ser tratado. Então a terceira lei é fundamental, pois quebrou o paradigma de que para realizar uma viagem astral é necessário estar com o corpo físico adormecido. Formação de campos de força. Essa lei é extremamente importante para a defesa e contenção de consciências. E o que ela diz? Que ao decretar a plasmagem de um campo de força, eu plasmo ele em volta de mim. Eu consigo plasmar uma esfera, uma pirâmide. Então eu posso decretar a base da pirâmide, plasmando uma pirâmide, e aquela pirâmide vai se formar no plano astral. Mas, como nós não temos a capacidade de vislumbrar todas as dimensões, nós não conseguimos muitas vezes perceber que estamos plasmando esse campo de força. E por que nós temos tanto poder para plasmar campos de força, de contenção e de proteção? Porque as nossas células no duplo etérico produzem ectoplasma. E o ectoplasma é como se fosse um combustível potencializador que aumenta em milhares de vezes a nossa capacidade de cocriação, de formação de campos, de plasmar objetos. Deixa eu vos fazer uma indagação, meus amigos. Quantas vezes vocês já não sonharam caindo de prédios, sendo mortos, sendo perseguidos, espancados, e vocês morreram aqui no plano físico? Porque se o corpo astral tivesse sido destruído, desintegrado, haveria uma repercussão em uma morte física. Por que isso não acontece? Porque, por conta do ectoplasma, o nosso corpo astral fica permeado pelo duplo etérico, conferindo a nós superpoderes. E é justamente por isso que todas as entidades obsessivas nas viagens astrais têm muito medo e cuidado, pois se o projetor astral recobra a sua lucidez, ele vai ter um poder enorme. Ele está protegido por essa energia física. Ele vai poder emanar grandes pulsos de energia. Vocês sozinhos conseguem desarticular um exército de entidades obsessivas com o poder do ectoplasma. Mas o que eles fazem? Como eles precisam da energia do ectoplasma para abastecer os laboratórios tecnológicos e as bolhas de hiperespaço umbralinas, eles fazem com que os encarnados não tenham consciência, mantenham eles no estado de adormecimento para poder vampirizá-los através de parques temáticos dos mais diversos desequilíbrios sexuais, vícios, todos esses desequilíbrios que escravizam a humanidade. Quando o encarnado desdobra para essas estruturas, a sua energia vital é drenada e ele volta para o corpo, acorda cansado e depois se revitaliza. Então, os encarnados, através dos seus desequilíbrios, sustentam diversos planos dimensionais e estrutura nos umbrais da Terra. Se nós, ao nos desdobrarmos, tivéssemos lucidez, nós conseguiríamos plasmar campos de proteção, afastar obsessores apenas com um decreto e com um pulso apométrico. Isso afastaria qualquer consciência negativa do seu campo, porque nós somos super-humanos no plano astral. Será que as pessoas têm acesso a essa informação? Ou quando elas se desdobram e veem uma entidade deformada, elas ficam com medo, se enfraquecem, o seu ectoplasma fica permeado por essa energia e ela é absorvida e vampirizada por outras consciências. Pois bem, mais uma vez, aquela máxima. Vós sois deuses. Podeis fazer o que faço e muito mais. A fé move montanhas. Então, nós precisamos compreender que por conta deste ectoplasma, por conta deste poder, por conta da nossa tecnologia criadora divina presente nos níveis internos, nós temos enormes poderes. E só porque nós não conseguimos vislumbrar esses campos de força, esses merkabas, essas esferas, isso não significa que elas não estão sendo plasmadas e estão protegendo vocês. Então eu convido a cada um daqueles que são projetores conscientes a decretarem a formação de campos de força
de Merkabas quando estiverem desdobrados nos planos extrafísicos e vejam a repercussão multidimensional que isso vai ocasionar. Pois lá vocês vão ter a visão do corpo astral para perceber a explosão de luz gerada pelos campos de força e simbologias multidimensionais que vocês podem co-criar, plasmar nos planos extrafísicos. Então essa lei é extremamente importante e nos traz mais esses conhecimentos do nosso poder co-criacional. E é por isso que o Marcos, a definição do Marcos para a apometria é o emprego da nossa energia co-criacional direcionada para processos de cura e desobsessão. Revitalização dos médiuns. Muitas vezes, por conta da incorporação de espíritos sofredores, de consciências obsessoras, o ectoplasma do médium vai se esvaindo. Então nós podemos gerar revitalização do seu campo energético através de pulsos. Ora, como nós fazemos isso aqui no canal, na meditação do Eu Sou, na meditação dos raios cósmicos, nós temos um procedimento onde nós ancoramos a energia telúrica da Terra e depois nos conectamos com o nosso Sol, com Gaia Oxóssi e Vita Quanto. Estes símbolos e esse procedimento está disponível nas meditações guiadas aqui do canal. E o que isso significa? Isso é a mais poderosa técnica de revitalização dos médiuns. Algo que o Dr. José Lacerda já sabia há décadas atrás, no século passado. Hoje nós temos uma tecnologia muito mais poderosa para revitalizar o nosso campo energético, onde nós nos ligamos com a consciência de Gaia, erguendo vários dispositivos dévicos e elementais em nosso auxílio e nos conectando com a nossa estrela, o nosso Sol. Então, o procedimento inicial de todas as meditações guiadas do canal é justamente a revitalização do nosso campo. Condução do espírito desdobrado para o hospital astral. Então, isso é muito comum em procedimentos terapêuticos. O que isso significa? É possível conduzir o consulente, a pessoa em tratamento, em desdobramento para um hospital espiritual e lá ele vai receber auxílio de mentores, de médicos e de várias hierarquias espirituais que vão trabalhar sobre o seu corpo astral durante o processo do desdobramento da apometria. Então é uma lei ligada ao desdobramento espiritual e a capacidade de nós visitarmos outras dimensões. Então isso é uma das possibilidades firmadas pelo Dr. José Lacerda nos seus contatos com a hierarquia espiritual. A mesma coisa, consciências, mentores espirituais podem agir sobre as interfaces sutis do médium durante o desdobramento dos seus corpos, do consulente. Ou seja, ao realizar o desdobramento dos corpos, os mentores espirituais, ou comando estelar que lhe auxilia, os arcturianos, pleidianos, orionanos, pelídeos, médicos espirituais do comando Santa Esmeralda, vão poder agir, pois eles estão no mesmo plano dimensional daquele corpo sutil, podendo realizar cirurgias astrais, remoções de implantes, aplicar devas e tecnologias espirituais para reestruturar todo o fluxo energético no corpo astral. Então, tudo isso pode ser realizado quando ocorre a exteriorização dessas interfaces, pois essas hierarquias espirituais vão estar no mesmo plano dimensional que aquele corpo sutil que vai estar em trabalho naquele momento. Então, a ação dos mentores espirituais é facilitada através do processo de desdobramento, pois ambos estão no mesmo plano dimensional. Ajuste de sintonia vibratória é simplesmente modular a frequência do médium para melhor se comunicar com alguma entidade, seja um mentor espiritual ou qualquer entidade obsessiva. Então, é como se o médium, a nossa glândula pineal, ela é uma antena. E o que vai determinar aquilo que vamos frequenciar e captar é justamente a nossa vibração, ou seja, o chakra coronário é uma antena vibracional. A nossa glândula pineal é uma grande antena, uma rede Wi-Fi. Aquilo que ela vai frequenciar vai ser determinado pela vibração dos outros chakras. Então, muitas vezes, quando existe a dificuldade de um canal mediúnico sintonizar com algum mentor, com alguma hierarquia espiritual, nós podemos fazer ajustes de sintonia, elevando a vibração, modulando para que a vibração fique o mais próxima ou possível daquela consciência, permitindo a psicofonia ou a comunicação. Deslocamento espaço-tempo passado. E aqui nós começamos a adentrar conhecimentos mais complexos, que vão trazer até leis da física. E agora nós entendemos por que o Dr. José Lacerda foi a consciência escolhida a trazer essas leis, pois ele tinha muito conhecimento de física, de matemática, era um homem muito letrado, muito culto. E o que isso significa?
ao realizar comandos apométricos, eu consigo deslocar a linha temporal tanto para o passado quanto para o futuro. Então eu posso deslocar a linha temporal passado ou futuro. E o que isso significa em termos dimensionais? Quando eu desloco a linha de tempo para o passado, eu mudo o padrão vibratório da matéria astral, desacelerando e permitindo que aquela consciência volte no tempo. Então eu desloco, realizo uma viagem temporal para o passado. E quando eu quero realizar uma manipulação para o futuro, eu acelero a vibração dessa matéria astral, levando a consciência a uma projeção futura. E na apometria tradicional, qual era o intuito disso? No deslocamento espaço-tempo passado, eu levo a consciência a reviver, rememorar fatos que ocasionaram a lei do retorno que ela está recebendo nesse momento. Muitas vezes, um obsessor, por exemplo, às vezes se queixa de ter sido prejudicado por uma consciência. Mas quando a gente regressa na linha do tempo, a gente vê que é uma lei de entrelaçamento entre duas consciências, onde o papel de algoz e vítima foi sendo trocado encarnação a encarnação, e que os dois não quebram aquele laço de repetição. E muitas vezes esse deslocamento espaço-tempo traz a compreensão. E com a compreensão, muitas vezes, pode se manifestar a energia do perdão, de desentrelaçar daquele padrão de repetição de densidade. Já na dissociação de tempo futura, quando eu levo uma consciência para o futuro, eu acelero o retorno cocriacional dela. Então, se ela está num padrão de densidade, ela vai receber a carga, a colheita de tudo aquilo que ela está semeando no agora. Então, isso vai gerar um grande peso, uma grande carga sobre aquele espírito, sobre aquela consciência, fazendo com que ele perceba aonde as suas ações no agora vão se projetar, vão lhe levar em uma linha de tempo futura. Então são técnicas de persuasão, técnicas de choque de consciência, de cirurgia de consciência, como um dos nossos grandes mentores costumam dizer. A lei 11ª indica que quanto mais densa uma consciência, quanto mais tempo ela susta o processo encarnacional, ela está evitando esse processo, ela está num padrão umbralino, mais o núcleo da Terra, pela lei da gravidade, vai exercer atração sobre essa consciência, gerando diversas degenerações no seu corpo astral, no seu corpo espiritual. E nós falamos sobre a gravidade como uma das camadas da barreira de frequência. Então depois você vai lá e assiste o vídeo da barreira de frequência. A gravidade nos puxa. E é exatamente por isso que o coração do iniciado precisa ser mais leve do que uma pluma para que ele adentre os reinos espirituais. E o que isso significa? É o padrão de densidade, de forma que quanto mais sutil a consciência, mais ela vai estar desentrelaçada desse puxo gravitacional, da ação dessa lei da gravidade, que vai manter ela presa no domo terrestre, abaixo da barreira de frequência. Então, a ação telúrica significa que a nossa matriz, a nossa consciência, quanto mais densa, mais ela sofre essa atração gravitacional, e isso gera a deformação do corpo astral. E, evidentemente, aquela consciência tem que reencarnar, senão ela vai entrar num processo de ovoidização. O corpo astral está tão deteriorado que ele se desintegra, restando apenas o nível do mental inferior. A 12ª é a lei do choque do tempo. E essa lei ela foi percebida, visto que quando é levado uma consciência para o futuro, ela fica sobre uma carga potencial energética, um choque energético, ela acumula uma energia cinética na sua matéria astral. Se eu trago essa consciência de maneira abrupta do futuro para o presente, todo esse potencial gera uma carga que destrói o corpo astral do espírito, o levando ao processo de ovoidização. Então, provavelmente, os mentores orientaram isso para que durante o desdobramento apométrico, o Dr. José Lacerda e todos os apômetras não gerassem um processo de ovoidização nessas consciências, destruindo o seu corpo astral. Pois se eu levo uma consciência para o futuro e ela está vibrando num padrão muito mais elevado e eu trago de volta ela para o passado, todo aquele potencial energético ele é acumulado e ele implode, destruindo o corpo astral daquele espírito, daquela consciência. Então, para que isso não aconteça, na apometria tradicional, é orientado que lentamente você vai voltando, ano após ano, de década a década, de século a século, a depender do tipo de manipulação temporal, que você lentamente regresse à linha temporal para que essa energia potencial vá sendo liberada aos poucos e não gere uma implosão do corpo astral daquele espírito.
Então vejam, meus amigos, o quão avançada não eram essas leis espirituais. E por último, nós temos a influência dos bolsões extrafísicos. Então, o que são esses bolsões extrafísicos? Os bolsões são estruturas dimensionais, loopings temporais, onde consciências estão revivendo o mesmo padrão de desequilíbrio, de guerras, de mortes, de fanatismo. E muitas vezes uma consciência não logra êxito em seu processo de cura porque ela está sob a influência de uma coletividade de espíritos que estão naquele mesmo padrão. Então ela sempre continua tendo depressão, patologias espirituais inexplicáveis. Então se você faz todo o tratamento, remove todo o quadro obsessor, mas não faz o corte desses bolsões extrafísicos, ela fica sobre a ação dessas mesmas dimensões. Então nós podemos dar o exemplo, por exemplo, de uma pessoa que desencarnou em uma cruzada e que por algum motivo ela ficou presa no looping temporal revivendo aquela guerra. Todavia, em um desses momentos, por conta de um lampejo de lucidez espiritual, no meio daquela guerra ela fez uma prece, aquela prece abriu um portal, um tubo de luz e ela foi retirada daquele looping temporal. E ela reencarna. Várias encarnações depois, ela começa a manifestar padrões de depressão, de angústia, e nada resolve aquele quadro espiritual. Quando é feita a abertura do campo, percebe-se que ela está entrelaçada com todos os seus companheiros de guerra que ainda estão vivendo naquele bolsão de sofrimento, revivendo aquela guerra. E é o que acontece? Através daquela consciência que buscou a apometria, é possível rastrear aquele bolsão extrafísico, direcionar ele para que mercabas das hierarquias espirituais encapsulem aquele looping temporal, aquela bolha de hiperespaço, e retirem todas aquelas consciências daquele looping temporal e elas possam dar prosseguimento à sua jornada evolutiva. Ou seja, por conta de uma consciência que buscou um trabalho espiritual, dezenas de milhares foram reencaminhadas. Vocês conseguem entender por que as forças opositoras não querem que cada um de nós tome as rédeas da nossa cocriação e possa atuar neste nível espiritual dimensional? Se todas as pessoas soubessem, identificassem os bolsões extrafísicos que estão entrelaçados com seu campo e os encaminhassem, se todas as consciências que estão no meio espiritualista conseguissem identificar quais os seus ancestrais estão presos em bolsões de sofrimento, de fanatismo, em loopings temporais, e através do seu DNA rastreasse todos esses ancestrais e os encaminhasse para darem prosseguimento à sua jornada evolutiva, quão sutil não ficaria o inconsciente do nosso planeta? O quanto as hierarquias não poderiam trabalhar através de nós nesse processo de resgate? Então, o nosso intuito, ao trazer essas leis da apometria, é firmar as bases. Todavia, hoje em dia, nós não realizamos esses tipos de desdobramento da forma como era realizado outrora. Por exemplo, hoje, para realizar deslocamento espaço-tempo, nós não fazemos por pulsos, porque esse deslocamento gera um grande gasto de ectoplasma e de energia. E muitas vezes ele pode fugir ao nosso controle. Então hoje nós temos tecnologia, cristais do tempo, cristais dévicos temporais, que fazem todo o deslocamento, rastreamento, mapeamento para nós. Nós não utilizamos campos de força, nós utilizamos merkabas, simbologias multidimensionais. Nós não rastreamos bolsões, nós temos um merkaba que nós plasmamos. E esse merkaba vaga por todas as dimensões e todas as linhas de tempo, cortando o entrelaçamento do bolsão, encapsulando aquela looping temporal, sinalizando para as hierarquias, para que aquelas consciências sejam encaminhadas. Então, meus amigos, é muito importante que conheçamos as leis da apometria. Mas, mais uma vez eu friso, essas leis formaram a base do conhecimento para que hoje nós cheguemos nesse nível. Um nível que trabalha em linha de tempo, em multidimensão, e agora também nós estamos recebendo mercados e tecnologias para trabalhar no vácuo interdimensional paralelo, nos paradoxos temporais e na matriz do multiverso. Todavia, para que hoje nós possamos estar canalizando e utilizando essas tecnologias, nós tivemos que ter um grande emissário da luz no plano Terra, a qual não fosse os seus conhecimentos, eu próprio não estaria aqui. E muitos outros que me assistem tiveram as suas consciências resgatadas por conta das leis, das bases que o Dr. José Lacerda e a senhora Yolanda firmaram na nossa linha temporal. Transformaram, curaram e resgataram milhares de vidas.
E graças a esse conhecimento hoje nós podemos expandi-lo, trazendo muito mais tecnologia, muito mais capacidade. Mas para que a gente possa ancorar essas energias, nós precisamos compreender que nós temos o incrível poder de direcionar a nossa cocriação em prol de um processo de cura e de desobsessão. Então, hoje nós estamos trabalhando em outro nível, um nível muito mais avançado, muito mais profundo. Nós hoje trabalhamos com simbologias Merkabas, tecnologias multidimensionais, capazes de operar em várias camadas de dimensões, de realizar operações de desintegração de clones umbralinos que eram extremamente complexas. Com um pulso, com um Merkaba, com uma tecnologia espiritual, nós conseguimos realizar dezenas, até centenas, até milhares de comandos apométricos apenas com um pulso. Porque a hierarquia espiritual codifica um Merkaba com todas as informações, todos os desdobramentos tecnológicos espirituais multidimensionais. E esse Merkaba é codificado no DNA dos nossos corpos astrais, nossos corpos sutis, através de uma sintonização, e com um pulso apométrico nós conseguimos plasmar aquilo. Todavia, agora nós vamos mostrar em um esquema de imagens o que acontece quando nós efetuamos esse pulso. O que significa esse estalo de dedo, essa palma, esse pulso magnético que condensa toda essa energia. Como isso ocorre? Então, nós temos vários focos de energia. Nós temos as nossas energias básicas, que são o potencializador de todo o comando apométrico. Isso significa que, por conta da nossa energia do ectoplasma, como nós já falamos na aula de hoje, nós conseguimos ter um nível de atuação, um poder, uma vitalidade que vai potencializar todo o comando apométrico. Então nós já falamos bastante sobre o ectoplasma, essa energia produzida pelas nossas células, que está presente no nosso duplo etérico e que potencializa a nossa cocriação. Ou seja, eu preciso estar bem, descansado, revitalizado para realizar uma boa sessão de apometria. E é por isso que nós precisamos utilizar dos pontos de força, dos banhos de ervas e cuidar da nossa alimentação e do nosso descanso para estarmos com um grande potencial energético de vitalidade, de energia física, de ectoplasma para realizarmos os comandos. O segundo nível que tanto abordamos aqui no canal em várias lives é justamente a chama trina, que é justamente o nosso motor cocriacional. É a nossa tecnologia crística que potencializa o gradiente do nosso sentimento em vetor cocriacional. Aquilo que eu estou sentindo, seja um sentimento harmônico ou desarmônico, é um vetor de dualidade evolutivo. Então, se eu cultivo bons sentimentos, se eu estou em um senso de propósito, de amor, de compaixão, de beleza, de fé, de sabedoria, todas essas vibrações são potencializadas pelo meu núcleo cardíaco. E no momento em que eu penso, em que eu sintonizo e eu me concentro, entra em ação o meu chakra frontal, o meu plano mental, e eu construo uma poderosa onda cocriacional. E nós, se decretarmos, se falarmos, ainda vamos inserir o chakra laríngeo, que não está aqui no vídeo, no esquema de imagens. Todavia, se eu também decreto, entra em ação o poder do verbo. E é por isso que é muito importante o trabalho com os decretos. Também decretar, falar o mantra. Quando eu alinho mental, decreto, cardíaco e o meu ectoplasma, tudo isso forma uma onda cocriacional. E no momento que eu estalo os meus dedos, bato uma magnético, pensem que toda onda cocriacional é o palheiro. O meu ectoplasma é o álcool, é o meio, o combustível. Então eu molho tudo aquilo. E o meu pulso apométrico é a faísca que eu jogo. Isso gera uma repercussão vibracional gigantesca na multidimensão. E à medida que eu entoo um mantra, de um Merkaba, de um símbolo, eu plasmo. E que símbolo é esse? Este é um símbolo que comanda a construção de vários elementais ígneos do fogo para realizar uma defumação de um ambiente. 7 brasas, da falange de guardiões dos Exus cósmicos, que comanda elementais do fogo para realizar uma defumação quântica vibratória. E quando eu entoo o mantra 7 brasas, com um pulso apométrico, eu plasmo essa estrutura na multidimensão.
A primeira vez que utilizamos esse símbolo na abertura dos trabalhos no nosso centro Ohana espiritualista, um dos médiuns de clarividência viu do centro da sala se projetar uma chama de fogo e uma fumaça multidimensional que começou a permear todo o ambiente do centro da sala, e ela ia se abrindo e se formando todo um Merkaba de luz. Então, através do emprego da nossa energia cocriacional, energia básica, ectoplasma, o combustível, a energia cocriacional, verbo, sentimento, direcionamento de pensamento, eu uso toda essa onda cocriacional. Com estalo, eu plasmo um Merkaba, uma estrutura multidimensional. E para os amigos que trabalham com a apometria tradicional, quantos pulsos apométricos eu teria que fazer para gerar toda a defumação e limpeza de miasmas de todo o ambiente? Pulsos solares, pulso de fogo, comandando elementais, defumando a sala, 1, 2, 3, com 7 brasas, eu desdobro todos os ambientes e faço toda a apometria. E é por isso que vos digo que para que possamos ter chegado nesse nível de ter símbolos, Ungaxose nos conecta com o centro da Terra, Vita Quantum nos conecta com o Sol, chama Penta ativa a nossa chama Trina com 5 pulsos de 5 raios cósmicos, potencializando nossa cocriação. 7 brasas, defumação quântica vibratória em todo o ambiente. Todos esses pulsos, para a gente estar nesse nível de tecnologia, teve que vir um grande emissário de luz e firmar as bases do conhecimento. Pois naquela época estavam surgindo os níveis de obsessão complexa e que estavam desativando várias consciências com grandes missões espirituais. E hoje, novas tecnologias vêm para equilibrar este jogo da dualidade de consciência na Terra, para que possamos semear uma linha temporal de luz e de despertar de consciência. Então, meus amigos, a apometria tradicional firmou as bases para que hoje possamos tratar casos de obsessão complexa. Cada novo conhecimento trazido pelos emissários do alto germina novos horizontes de cura, luz e despertar de consciência. E eu vos pergunto, qual será a sua semente de luz na linha temporal da Terra, de uma nova Terra? Então, meus amigos, eu espero de coração profundamente que eu possa ter instigado cada um de vocês a trabalhar com técnicas de apometria, a estudar, a aprender terapias holísticas que possam vos auxiliar a realizar o desdobramento do seu campo, que vocês possam compreender o plano da hierarquia divina, que coloca emissários cósmicos que formam uma rede de luz, pois através dos conhecimentos do Dr. José Lacerda, milhares de consciências foram resgatadas e curadas. E muitos dos que foram curados por essa apometria, hoje canalizam novas técnicas que vão curar mais pessoas. E eventualmente, nós vamos ter que canalizar técnicas para processos obsessivos que hão de se instalar na Terra e que ainda não existem tecnologias para isso. E para que a hierarquia possa contar conosco como canais, veículos de cura e de luz, nós precisamos conhecer as bases destas técnicas, nós precisamos estar preparados espiritualmente para sermos veículos de luz, de cura e de transformação na Terra. Eu espero que cada consciência que assiste essa aula aqui conosco, ela possa, em sua linha de tempo, conhecer o seu verdadeiro potencial. Pois eu costumo dizer que não há nada mais pesaroso do que uma consciência passar pelo plano Terra e não conhecer o seu verdadeiro potencial espiritual. Não desabrochar como uma flor de luz que permaneceu hibernando por muitos éons, por muitos ciclos. É chegada a hora de desabrochar os nossos dons divinos e colocar eles em fluxo, em prol da linha temporal de uma nova Terra. O tempo urge. O relógio cósmico se aproxima do fim da transição planetária. Cada consciência desperta será responsável por ancorar energias crísticas de luz e de cura no domo terrestre. Em nossa pátria existem inúmeras consciências
com grande potencial e com grandes programações evolutivas, mas que ainda dormem. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de conhecermos o nosso verdadeiro potencial crístico. E isso começa em mergulhar nos meus níveis internos, em estudar e aplicar conhecimentos que vão efetivamente transformar a minha realidade espiritual e vão modular a minha vibração para que eu me conecte com as hierarquias espirituais, com a minha egrégora e possa exercer a sua luz nessa linha de tempo da Terra, o seu trabalho, a sua dotação divina. Eu espero que com o vídeo de hoje eu possa ter instigado cada um a estudar mais sobre as técnicas terapêuticas de desdobramento que estão disponíveis. Nós fornecemos o despertar da consciência estelar, com o nível da apometria estelar, que possui uma gama de símbolos, mais de 32, 35 símbolos, que são sintonizados para que cada um possa realizar desdobramentos em multidimensão, multiverso, tratando casos de obsessão complexa com várias tecnologias dimensionais que nos foram conferidas pela hierarquia. Que vocês possam buscar não só conosco, mas com vários outros terapeutas, sempre trabalhando o fluxo do seu coração, técnicas espirituais das hierarquias estelares que possam vos auxiliar no seu processo de despertar e de manutenção do seu campo psíquico nesse período tão crucial da história da nossa amada Mãe Terra. Eu peço a todos que vocês possam compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal, curtir, comentar as suas experiências de apometria aqui embaixo, comentar os seus relatos, para que a gente possa formar uma comunidade cada vez maior de consciências com o propósito de despertar nesse planeta. Um grande abraço a todos e os vejo na próxima aula.